Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia! Tiroteio em Pracinha atinge 2 pessoas. Entre as vítimas, uma adolescente que vendia bombons em uma barraquinha. Os disparos teriam partido de 3 homens encapuzados que chegaram de carro. Confusão no embarque do Transcol. Um passageiro jogou uma pedra no coletivo porque foi impedido de entrar com a família pela porta do meio. Acabou espancado por outros passageiros revoltados com a cena. Felipe Chicarino vive mostrando pontos viciados em lixo. Mas hoje ele te apresenta a iniciativa de um morador que mudou a cara de uma pracinha suja e abandonada. Seu Tião transformou o lugar numa horta-jardim. Ficou tão lindo que recebeu homenagem de uma vizinha. O Natal que inspira sentimentos de paz, união, um encontro para celebrar as belezas da data. O concerto promovido pela Rede Tribuna presenteou os capixabas com uma noite de música, luzes e cores no centro de Vitória. E o TN te convida para entrar na casa da Daniela. Ela vive com o marido e os 7 filhos num lugar onde faltam alimentos, material escolar para as crianças. Uma família que precisa de olhar solidário. E nós vamos te apresentar um projeto que você pode fazer parte. E pode ter certeza, não precisa de muito para ajudar quem precisa de tudo. Não deixe de ver, nós voltamos rapidinho. Uma adolescente de 16 anos está internada em estado grave depois de ser baleada durante um tiroteio na pracinha do bairro São Gabriel, em Cariacica. Ela e a mãe vendiam doces quando a garota foi atingida. A irmã dela também foi vítima de bala perdida meses atrás. Ontem, no momento dos disparos, a praça estava lotada. Um outro jovem também foi baleado. Do bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Uma adolescente de 16 anos que estava vendendo bombons foi atingida por uma bala perdida nas costas. Um outro jovem de 19 foi baleado no pé. Segundo os moradores, na hora dos tiros, o local estava lotado de crianças e adultos. A gente estava trabalhando na pracinha, né, e ela sempre vai comigo. De repente, só vimos um alvoroço de alguns tiros e vieram na nossa direção. Eu sei que eu saí com a minha neném no colo, a outra ficou para trás e ela ficou, acho que para pegar as coisas. Só escutei quando falaram, balear alguém. Quando nós descemos, porque eu corri para trazer a neném, que voltei, ela já estava caída lá em cima. Ela está em estado estável, né? Está entubada. Tem que estar na mão de Deus agora. De acordo com o boletim de ocorrência, 3 homens armados e encapuzados chegaram em um carro branco e estacionaram o veículo aqui em frente à pracinha. Em seguida, eles começaram a atirar para todos os lados. Um homem que estava sentado aqui neste banco acabou revidando os tiros. E no meio desse tiroteio todo, a adolescente de 16 anos foi baleada. No nosso bairro já é costume isso acontecer, eles não respeitam morador, não respeitam criança, entendeu? A gente que estão trabalhando ali para ganhar um pão de cada dia, porque se está roubando vai preso, se está traficando vai preso, vai trabalhar para poder virar gente na vida e acontece uma coisa dessa. A polícia só conseguiu identificar 2 vítimas. Elas foram encaminhadas para o Hospital São Lucas em Vitória. A mãe do jovem de 19 anos não quis gravar a entrevista, mas contou que o filho está fora de perigo. Ele foi atingido quando passava pelo local. No dia seguinte, a praça, que virou um cenário de terror, estava praticamente vazia. Poucos moradores frequentaram o local. A dona de casa, de 40 anos, contou que a filha, de 9, foi atingida por uma bala perdida enquanto brincava no portão de casa há 9 meses. Vieram atirando lá de baixo, pegaram aqui na perna dela. Nós todos aqui num domingo fazendo um churrasco, num domingo de almoço com a família. E minha filha tomou um tiro aqui na porta. As pessoas se tornaram reféns da violência no bairro. É a população que nos ajuda, que não é polícia, não é governo, é nada, é a população. Até acho que a polícia tem medo desse bairro aqui, porque se eles não tivessem medo, eles já tinham botado um posto policial na pracinha, que é o que a gente precisa para ontem, porque mais vítimas vão acontecer. É onde vamos parar, né? Uma tristeza. 2 casos de bala perdida numa mesma família, num mesmo bairro. Além do tiro no ombro, a adolescente também foi baleada na barriga. Ela passou por cirurgia para a retirada de uma das balas. A outra ainda não foi encontrada pelos médicos. Até agora, nenhum suspeito do crime foi detido. Quanto ao policiamento no bairro, a PM disse que faz o patrulhamento preventivo de dia e à noite.
Além disso, faz operações com foco no combate à criminalidade. Passeio em família vira caso de polícia. A esposa, o marido e um bebê de 9 meses voltavam da praia quando começou a confusão. O ajudante de carga queria entrar pela porta do meio do coletivo, foi impedido, quebrou o vidro do ônibus e tentou agredir o trocador. Passageiros se revoltaram, juntaram e espancaram o auxiliar de cargas. A mulher dele disse que o consumo de bebida pode ter provocado descontrole. O ônibus ficou com a janela quebrada depois da confusão. No final da tarde deste domingo, a linha 651, circular Praia da Costa, passava pelo final da orla de Vila Velha. Ao chegar no último ponto, antes do clube libanês, o cobrador conta que começou uma confusão no embarque dos passageiros. O motorista tinha me falado que entrar 2 pessoas pelo meio, 2 mulheres, uma tá com carteirinha e uma tá com criança de colo. Eu falei, beleza. Logo que as 2 embarcaram, dei sinal pro motorista fechar a porta. Aí nisso que o cidadão foi, botou o braço para não deixar fechar a porta. Eu peguei e falei, aí ele bateu no ônibus, eu olhei para ele, falei, negão, você tem carteirinha? Não, não tenho. O marido da mulher com o filho no colo se revoltou com a situação. Do lado de fora do coletivo, ele foi até a janela do cobrador e tentou agredi-lo. Ele foi pela janela, enfiou a mão, pegou no meu braço e puxou para trás e começou a tentar dar soco em mim e tal, e botou a mão no negócio da janela. Eu, na intenção de afastar ele para ele parar, eu fui, virei e botei o pé para ele sair, dei um chute para baixo. Aí ele foi, tirou a cara e deixou a mão e ficou dando soco. A briga evoluiu e o homem, um auxiliar de carga e descarga, pegou uma pedra para jogar no ônibus. Ele acertou a janela do cobrador. Os estilhaços do vidro voaram em quem estava nos assentos mais próximos, mas ninguém se feriu. Só quebrou a janela do ônibus e mais nada. Depois de quebrar a janela do ônibus, o auxiliar de carga e descarga ainda pegou uma outra pedra para jogar de novo contra o coletivo. Foi nesse momento que algumas pessoas na rua se juntaram com alguns dos passageiros para impedir o homem que estava fora de si. As pessoas, então, agrediram o auxiliar de carga e descarga. E no meio da agressão, a mulher dele tentou apartar a briga, mas não conseguiu. Eu e a mãe dele estavam tentando tirar ele. Só que aí foi, depois que aconteceu o vidro quebrado, aí foi a hora que todo mundo montou em cima dele, acabou. Montaram em cima dele, não tinha como apartar mais. A mulher conta que o marido estava alterado. Ele começou a beber cedo e ainda estava sob efeito do álcool. Ele começou a beber, acho que foi desde cedo, porque eu estava dormindo ainda. Então acho que foi bem cedo que ele começou. Aí depois nós decidimos vir para a praia, que a gente estava lá na casa da mãe dele. O caso foi parar na delegacia de Vila Velha. O auxiliar de carga e descarga ficou machucado, mas está bem. O cobrador desabafa, dizendo que se defendeu e que situações assim acontecem com frequência. É ruim, é horrível trabalhar em beira de praia. Dentro de ônibus é horrível. É horrível, não tem segurança. A população quer pagar todo desperto, quer entrar tudo pelo meio, alvoroçado. Então deveria ter muito mais segurança. Tem toda a razão, né, pessoal? É fato que daqui para frente, com verão, férias, praias lotadas, é preciso sim uma ação mais efetiva da polícia. É tentar pelo menos inibir esses excessos por parte de quem vai à praia e já volta pensando em arrumar confusão. Todo ano, quem depende do transporte público reclama com razão. Já entra no coletivo lotado, sujeito a roubos e assaltos, desrespeito total, principalmente nas linhas que levam às praias. Pois é, agora eu lembrei de uma coisa aqui, falando em praia, Ingrid, tem também uma situação que causa muita confusão, não é no ônibus, mas também pode acontecer no ônibus, é aquelas caixinhas de som na praia, não é isso? A pessoa liga alto, fica ali incomodando também quem está do lado. Acha que é dono do pedaço total, né? Pois é, tem que ter um pouco de senso, colocar numa altura que você vai ouvir ali para não atrapalhar o outro. Então, quer dizer, para evitar a confusão e evitar problemas também. Sim. O auxiliar de carga que quebrou a janela do ônibus foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio. Foi estipulado uma fiança. Se ele não pagar, vai para o presídio. Uma comunidade inteira refém da criminalidade. Quem mora em Planalto Serrano, na Serra, dificilmente sabe o que é ter paz e tranquilidade. Os bandidos tomaram conta e trocam tiros no meio da rua. Uma cena que virou rotina e tem deixado muita gente apavorada. Na sexta passada, 2 mulheres e uma criança foram baleadas durante um tiroteio no bairro. Olhando assim, a rotina é de um bairro tranquilo. Mas quem mora na região conhece o Bloco B, em Planalto Serrano, como uma região onde tudo acontece. O Bloco B lá sempre é quente, e lá é mais
agitado do que do lado de cá. Na última sexta-feira, 2 mulheres e uma criança de 6 anos foram baleadas durante um tiroteio no bairro. Eles caminhavam pela rua em direção a uma festa de família. Isso com pouco, quando a gente está saindo de casa, veio os carros de polícia correndo em alta velocidade. Com pouco começou a atirar, né? E meu esposo pegou o meu filho, abraçou meu filho e o outro menino que foi atingido também estava assim próximo a gente, mas eu não tive reação de pegar ele, abraçar ele, segurar na mão dele. Neste vídeo é possível ver bandidos armados trocando tiros com uma gangue rival. O desespero tomou conta dos moradores. Gente, tiroteio aqui agora, aqui no Planalto Serrano, gente. Se esconde, se esconde, se esconde. Manda as crianças se abaixar. Deita no chão. Ai, meu Deus do céu, gente, me ajuda. Me ajuda. Os baleados foram socorridos e levados para um hospital da região. No bairro, a população acredita que os tiros que atingiram as mulheres e a criança saíram das armas dos PMs. Pela posição que eles estavam vindo, a bala que veio para cá foi dos policiais, não foi dos bandidos, não. Eu não tenho que dar apoio a bandido, mas isso aí, né, se eles estão procurando, eles têm que resolver entre eles. Não simplesmente pegar inocentes e balear. Se Deus me livrar de acontecesse o pior, principalmente com a criança, que a gente pensa mais é na criança. Policiamento preventivo falho. É o que os moradores aqui do bairro Planalto Serrano, no Bloco B, alegam. Segundo eles, a polícia militar só aparece para fazer a ronda depois que algo muito ruim acontece. Por quase 1 hora, nossa equipe esteve no bairro para realizar a reportagem. Em nenhum momento vimos uma viatura da Polícia Militar patrulhando a região. O policiamento é um pouco precário, mesmo e tá difícil. Ele só aparece depois que é do acontecimento, né? Aí fica difícil, o morador fica a mercê, né? Olha, uma situação muito grave, extremamente grave e que precisa de uma solução urgente. Não dá para uma comunidade inteira viver refém da criminalidade assim. A Polícia Militar disse que, em relação ao tiroteio de sexta, policiais se depararam com indivíduos em carro em fuga que efetuaram disparos contra a viatura. Os PMs revidaram. 3 homens foram conduzidos à delegacia. A PM disse ainda que tão logo receba a documentação relativa a essa ocorrência, vai começar os procedimentos cabíveis. E o trabalhador no meio desse fogo cruzado, né? Que absurdo. Quanto à reclamação dos moradores sobre a falta de policiamento no bairro, a PM garantiu que faz patrulhamento 24 horas. Na madrugada deste domingo foram realizadas diversas abordagens. 2 indivíduos, um de 18, outro de 19 anos, foram detidos e ainda foram apreendidos um radiocomunicador, pedras de crack, buchas de maconha e pinos de cocaína. A polícia reforça que, apesar das atividades desenvolvidas, a participação da população é extremamente importante para a maior eficácia das ações policiais. Olha, agora a gente quer te fazer um pedido. Preste muita atenção na reportagem que vamos mostrar agora. A gente costuma reclamar muito das coisas, né? Principalmente daquelas que gostaríamos de ter e não temos. Mas sabe, há muitas pessoas em situação de desespero total, sem ter o básico em casa. Você vai conhecer a família da Daniela. Ela, o marido e os 7 filhos vivem numa casinha muito humilde, quente. Desempregados mal conseguem comprar comida. As crianças nem sonham com presente de Natal. Mas um projeto social tenta mudar essa triste realidade e amenizar o sofrimento, principalmente nessa época do ano. O choro da sobrevivência. Sobreviver ao desemprego, à comida escassa, ao calor insuportável que faz dentro da casa sem forro e ventilação. Daniela, o marido e os 7 filhos moram nesta casinha simples no bairro Mucuri, em Cariacica. Ela e o companheiro estão desempregados. Aqui na casa da Daniela são 9 pessoas divididas em 5 cômodos. Dos 7 filhos, 5 dormem neste quarto. 2 no beliche de cima, 2 no de baixo e 1 nesse colchãozinho surrado que fica no chão.
Outras 3 pessoas dormem neste quarto. O casal e um filho aqui nesta cama. Tá faltando um filho, né? Pois é, o de 12 anos, que dorme neste sofá aqui, onde estão as crianças. E quando a família toda precisa se reunir, sei lá, para assistir uma televisão aqui na sala, pelo menos 2, 3 pessoas precisam sentar no sofá. E o sofá é reforçado com essa tábua aqui, ó. Porque senão, o pessoal afunda lá embaixo. Todas as crianças em idade escolar estão de recuperação. Também não é por menos, é humanamente impossível fazer, por exemplo, o dever de casa num ambiente em que a sensação térmica pode chegar a ultrapassar os 40 graus. Retratos da desigualdade social, um câncer que corrói milhões de lares brasileiros. A gente vive com muita dificuldade, porque assim, ele trabalha de bico, né? Então assim, o dinheirinho que ele ganha só dá mesmo para comprar comida, os móveis que a gente tem assim é tudo doado pelos outros. Para os filhos estudarem, por exemplo, como é que é? Para material escolar, essas coisas. A gente não tem condições. Por conta disso, em Mucuri, o projeto social idealizado por Dulce recebe cartinhas de Natal para tentar proporcionar um fim de ano mais leve para as famílias pobres. Os presentes que eles esperam são simples, mas fundamentais. Cada cartinha adotada representa uma cesta básica e um kit de material escolar. Cada ano que se passa, parece que a precariedade aumenta. Então, nesses meses aí, com essa chuva, muitas famílias perderam muitas coisas. Então, o número de cartas dobrou. E em visita a essas famílias, a situação é muito difícil, né? E hoje, o meu apelo que eu faço, né, é pedir que, se a pessoa pode, doe uma cesta básica, uma mochila para aquela criança estudar. 2.000 cartas já foram entregues. Este é um trabalho que não se faz sozinho. A ideia foi comprada também pelos comerciantes, que pegam essas cartinhas e oferecem aos clientes para que eles possam adotá-las. Uma ação que contagia também quem trabalha nessas empresas, como a Brenda, que já adotou uma cartinha, né, Brenda? Já adotei minha cartinha. Por que você adotou? Por que ter essa atitude solidária? Porque a moça, né, que veio entregar a caixinha pra gente, ela contando as histórias, a gente se emocionou também, acabou pegando. Isso é uma coisa que comove muita gente, e se a gente tem e pode fazer o bem, por que não fazer, né? As cestas básicas e os kits de material escolar vão ser entregues no dia 22 de dezembro, mas ainda tem muitas cartas esperando ser adotadas. Digo, meu Deus, faça que um anjo venha adotar essas cartinhas para que amanhã o futuro dessas crianças seja de bênção, seja um futuro promissor, né? Educação. É com ela que Dani espera a transformação social dos filhos. O que eu espero deles é que sejam algumas pessoas assim estudiosos, né, que tenham uma profissão boa na vida deles e que Deus ajuda, não tem? É aquela matéria para sacudir a gente, né? Sacudir a gente. O que é tão simples para você, né, que não faz falta, para uma família assim, realmente é tudo na vida, não é? É um gesto lindo, né? A gente viu aí. Pode parecer pouco, como disse o George, para muitas crianças e adolescentes ganhar material escolar como presente de Natal. Mas veja o que significa para essas crianças que não têm praticamente nada. E o choro da mãe, porque não sabe como será o amanhã. Olha, quem quiser adotar uma cartinha do projeto que a gente acabou de ver aí, ou até colaborar de outra forma durante o ano, é só ligar para a Dulce no telefone 99643-7360. 99643-7360. Já se imaginou sendo um anjo para uma criança? O projeto tem 30 anos e mais de 1.100 famílias cadastradas, que recebem alimentação, ajuda para entrar no mercado de trabalho, para vencer a dependência química e muito mais.
Olha, um motorista perdeu o controle do carro, bateu em 2 árvores e em seguida num poste. Foi na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Foi hoje por volta das 5 da manhã. O condutor seguia no sentido serra quando rodou na pista e foi parar na calçada. Ele deixou o local da batida e não foi localizado. Segundo testemunhas, apresentava sinais de embriaguez. A guarda de trânsito pediu um guincho para a retirada do veículo e o motorista deverá ser multado. Pedreiro é agredido e esfaqueado dentro de casa em Vila Velha. Ele morreu no local. A vítima vinha recebendo ameaças, era suspeito de estupros. O corpo do pedreiro, de 48 anos, foi encontrado na entrada do banheiro da casa, no bairro Ulisses Guimarães. Tinha marcas de espancamento na cabeça e foi atingido por uma facada no peito. Ontem, por volta das 7 da noite, vizinhos escutaram gritos e chamaram a polícia. Para ter acesso ao local, os assassinos quebraram o cadeado do portão. Adilson dos Santos pode ter sido morto por uma espécie de justiceiros. Moradores do bairro não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o pedreiro era suspeito de estupros. A polícia investiga o crime. Nenhum suspeito do crime foi detido. Uma das pistas da rodovia do Contorno, em Cariacica, foi interditada hoje cedo durante um protesto. O motivo da manifestação foi uma agressão de um policial a 2 adolescentes em Cariacica. De acordo com a família dos menores, o PM teria confundido os garotos com assaltantes e reagiu agredindo os dois. Um dos adolescentes passou por cirurgia, teve que retirar o baço. Familiares dos adolescentes fecharam uma das pistas da rodovia do Contorno, em Cariacica, por volta de 6h30 da manhã, pedindo por justiça. Eu estou com o meu caminhão carregado, eu preciso descarregar aqui em Jardim América, precisava chegar lá um pouco mais cedo. Tem que ligar para lá, pedir o pessoal para segurar uma vaguinha para me encostar, mas tá bom, vamos respeitar o protesto deles, né? 2 adolescentes de 13 e 15 anos teriam sido agredidos por um policial militar à paisana em Vila Independência, Cariacica. Nós estávamos saindo da casa de uma amiga nossa, aí quando nós subiu a rua, que é a rua dele, de cima, aí ele foi e pegou os meninos, eu passei primeiro. Aí eles não voltaram, quando eu voltei para encontrar com eles, aí foi que eles falaram que eles tinham apanhado. Aí até o que foi internado falou que estava doendo muito, não tem? Falaram que tinha apanhado muito, que ele bateu a cabeça deles, tá? Botou a arma neles, eles estavam muito abalados também. Caio, mais velho, apresentou complicações após a agressão. Foi internado e precisou retirar o baço. Pegou a cabeça do Kesley, bateu na parede, pegou o Caio e deu um chute assim. Botou a arma na cabeça deles e falou para eles que era para eles correrem, que não queria mais ver eles na rua. Chegou em casa gritando, pediu socorro mãe, que eu fui olhar, estava inchada a barriga dele. Esta outra mãe conta que o policial entrou em contato pedindo desculpas e tentando explicar o que aconteceu. A todo momento ele pedindo desculpa, perdão, querendo que a gente perdoe ele, que não era pra gente ficar com raiva dele, que ele agiu por impulso, que era pro Kevin vir até a casa dele, para ele pedir perdão, só que não tem como, nossos filhos estão tudo com medo de sair de casa. Ele justificou o motivo pelo qual? Ele falou que achou que os meninos iam assaltar a mãe dele e a namorada dele. Tudo aconteceu no último dia 9, era domingo, por volta de 11 horas da noite. De acordo com testemunhas, o policial envolvido no caso estava guardando o veículo na garagem de casa. A mãe e a namorada dele aguardavam no portão. De repente, 2 adolescentes passaram correndo. Um deles estaria com a mão embaixo da blusa, na cintura. Isso fez com que o policial suspeitasse de que eles pudessem assaltar a mãe e a namorada. Dessa forma, ele decidiu reagir. O caso foi levado à Corregedoria da Polícia Militar. A gente quer justiça, a gente quer que ele pague pelo que ele fez. O fluxo de veículos no sentido serra só voltou a fluir cerca de 2 horas depois. Cansados de esperar, os próprios motoristas liberaram a pista. Bom, o caso já está sendo investigado pela Corregedoria. E a pista onde aconteceu o protesto já foi totalmente liberada. Olha, o Partiu Bairro de hoje mostra uma atitude muito bacana. No local que tinha virado um verdadeiro lixão, um morador, cansado de esperar pelo poder público, resolveu agir. Aos 60 anos de idade, o seu Tião promoveu a mudança. Agora, além de um lugar florido, os moradores têm uma horta comunitária. Partiu atitude do bem, partiu amor ao bairro. Sombra e horta fresca. Nem dá para acreditar, mas neste lugar em que estou, há menos de um ano,
funcionava um ponto viciado de lixo. O espaço foi revitalizado, transformado. O lixo deu lugar à vida. O verde de hoje é o cinza de ontem. Isso era muito lixo, muito entulho, muito mato. A gente nem via o lado da rua ali onde a gente passava. Quem passava ali não via quem estava aqui. Aí esse rapaz, que já passou dos 60 e que não curte cinza, veio morar aqui em Castelândia, na Serra, e transformou o ponto viciado de lixo num jardim comunitário. Eu amo a natureza, eu vi assim muito abandonado e eu resolvi fazer isso aí, tratar dos pássaros. Aí eu plantei, fui plantando, os vizinhanços foram me dando muda, eu fui fazendo isso aí. Couve, almeirão, cebolinha, jiló, manjericão, ele tem plantado de tudo nos últimos meses. Coisa boa, hein, Euseni? Hoje está maravilhoso, um ar tranquilo, a gente vê umas flores. Isso é muito bom. Eu gostei muito desse trabalho dele e eu quero homenageá-lo por esse trabalho que ele fez. E não é à toa que a área está tão bem preservada. É que o Tião, além de jardineiro, também é segurança. A vigilância aqui é quase 24 horas por dia. Tem que tomar conta, senão o pessoal vem e destrói, joga lixo. Se eu ver entrando, eu já dou logo a bronca, não deixa. O que o senhor fala? Falo, ó, do jeito que achou aí, pode pegar, mas conserva, não destrói. Os moradores que aprovam e incentivam o cuidado do Tião com o espaço acreditam que a atitude dele é motivada pela ausência do poder público na comunidade. Essa iniciativa que o Tião teve beneficia a todos, né? Você tem uma praça para sentar num banco e saber que tem uma pessoa que não ganha nada por isso. E nós pagamos impostos, na qual a prefeitura deveria fazer. Não deixar para um só. Poderia ser melhor, né? Se a prefeitura doasse banco, ou então qualquer empresa botasse uns bancos, como nós estamos lá de cá, às vezes o sol bate de lá e do lado de cá que tem som, poderia ser aproveitado. Para manter a vida no jardim, é preciso de água. Hoje, a que rega o espaço vem da casa do Tião. Ele gostaria que fosse diferente. Eu ia ver se a prefeitura, né, tomava providência por um ponto de água com uma caixinha, eu ficasse responsável pela chave. Fechadinha, né? E só eu mexia, se for possível. Que a atitude do Tião se transforme em semente, que possa germinar em lixões de outras comunidades da região metropolitana. Ficou lindo, né? Parabéns, seu Tião. Que exemplo, viu? E tá aí, se cada um fizer sua parte, a mudança acontece. A gente espera que todo mundo colabore para que o local nunca mais volte a receber lixo. É isso mesmo. E olha, nós temos notícia boa aí para os moradores. A prefeitura informou que a irrigação será feita e os bancos serão instalados nos próximos dias. Parabéns mais uma vez aos envolvidos nesse projeto tão bacana, né, Ingrid? Que a gente não tem que dar aqui aquelas notas pés de promessa e que nunca são cumpridas, Falou muito né? bem, isso mesmo, George. A Operação Lidma, que aponta um esquema milionário de fraudes, adulteração de combustível e sonegação de impostos. Até material de construção foi encontrado em gasolina vendida no estado. Um dos presos no esquema, o empresário Adriano Scopel, deixou a cadeia. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Fábio Melo. É com você, Fábio. Scopel deixou a cadeia, na última sexta-feira pagou quase R$1 milhão em fiança. Dinheirão, hein? Olá, boa tarde Ingrid e George, boa tarde telespectadores do Tribuna Notícias, primeira edição. A gente fala ao vivo aqui do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, o NUROC, e para trazer mais detalhes sobre a Operação Lidma, né? As investigações começaram há cerca de 2 anos, quando uma carga de mais de 4 milhões de litros de nafta chegou aqui no estado. E aí, essas investigações foram crescendo, foram se descobrindo mais coisas e descobriram
inclusive que os empresários do ramo de combustíveis estavam misturando materiais de construção ao combustível que era ofertado às pessoas, aos motoristas. Para a gente ter uma ideia, tem um material que é bastante conhecido do público de casa, que é chamado de xadrez. Aquela tintura que a gente mistura no cimento ou na tinta para tentar misturar e transformar a cor desses materiais. Pois é, ele era adicionado ao combustível para tentar manter a cor, por exemplo, que a gasolina tem. Além desse xadrez, eles colocavam também o nafta, né, a nafta, para tentar fazer esse combustível render. Aqui comigo está o delegado Rafael Ramos, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre como isso se desenvolveu, né? Como que essa investigação, como que eles chegaram nesses acusados, nas pessoas envolvidas. Boa tarde, delegado. Como que foi, assim? O que é que vocês conseguiram ir apurando até chegar nessas prisões? Boa tarde. A investigação começou há cerca de 2 anos, como você adiantou. Mas, na verdade, a nafta chegou agora em setembro, salvo engano. A proposta da investigação não foi desbaratar uma organização criminosa. Foi um pouquinho mais audaz. Foi despertar a atenção da sociedade para um problema que envolve o mercado de combustíveis. Então, a partir de um conjunto de postos, de onde já se sabia se tinha suspeitas de aplicação de combustível adulterado e adquirido mediante fraude fiscal, nós passamos a identificar os seus fornecedores. E aí temos várias linhas de investigação dentro do mesmo inquérito, às vezes causa alguma confusão. Mas é bom que se diga, que se mantenha o devido tamanho das coisas. A gasolina adulterada, que foi comprovada nesse inquérito, é justamente desse grupo de São Paulo, que, dentre outras coisas, utilizava como colorante desse combustível adulterado o pó xadrez. Confirmamos por parte dessa quadrilha de São Paulo a distribuição de etanol mediante fraude fiscal e de gasolina adulterada. Tivemos indícios da utilização de hexano, de nafta, mas existem outros produtos que podem ser usados, né? Como um dos aditivos, eles tentavam usar os aditivos adequados, mas nem sempre o tinham em mãos. Chegaram a discutir uma das vezes acerca da utilização de pó xadrez, de corante para cimento. Essa foi uma linha bem caracterizada, temos bastante evidências, e foram feitas várias prisões em São Paulo, inclusive. Vocês começaram a receber também, nessa apuração, alguns motoristas, é claro, começaram a ter problemas com os carros, os veículos, os motores começaram a apresentar problemas. Vocês colheram também esse tipo de depoimento? Como que foi? Nós não podíamos ter contato com esses motoristas durante o trabalho, sob pena de algum vazamento, alguma prejuízo para as investigações. Mas, ao final, nós procuramos alguns motoristas, um deles, inclusive, se propôs a contar a história dele na imprensa, né? E é interessante que ele chegou a ser processado pelo criminoso, porque ele denunciou a qualidade do combustível, colocou no vidro do carro e foi questionado judicialmente pelo criminoso. Que funcionava, doutor, a logística disso? Eles faziam a manipulação, a adulteração desse combustível, o senhor disse que a organização veio de São Paulo, né? Vinha de lá para cá? Um dos núcleos, nós temos pelo menos 3 núcleos, né? Um deles era de profissionais de São Paulo, de criminosos de São Paulo, melhor dizendo. Esses criminosos recebiam álcool de usinas, comprados em nome de empresas de fachada. O básico do esquema é assim no Brasil todo, pode só começar a investigar que vai topar em qualquer estado. Eles compram como se fosse álcool por uma fábrica de tinta, de vernizes, uma indústria química. Esse álcool sai com uma vantagem tributária, mas normalmente eles não utilizam nem essa vantagem, eles sonegam 100% mesmo. Mas se acontecer alguma coisa, eles ainda têm desconto para recuperar a carga, né? É uma brincadeira, uma guerra de papel, e a gente tem que remodelar nossa forma de repressão. Porque hoje no Brasil se fala em reforma do Estado, da Previdência, da administração, do Judiciário, mas nós temos muita coisa para corrigir
Ao mesmo tempo que se faz essas correções na máquina pública, nós temos grandes esquemas que todos os dias as polícias civil, federal, militar, rodoviária, o Ministério Público desvendam e que têm que ser trazidas para a mesma mesa de discussão. Nós temos que falar em reforma no modelo de fiscalização desses mercados milionários, mercados internacionais. É muito dinheiro que se evade. E a gente tem muita dificuldade, enquanto órgão isolado, de ter a percepção de todo esse contexto. Só funcionou essa operação porque todos os profissionais de todas as instituições tiveram a humildade de sentar nas mesas e trocar informações de forma rápida e eficiente. O Ministério Público, a Secretaria de Fazenda, Receita Federal. E fica aqui um agradecimento a esses profissionais e esses órgãos. Mas é preciso que esse modelo de trabalho seja elevado ao nível de política pública. Tem que ser assim sempre, para que a coisa chegue sempre num final satisfatório como chegou. E a gente agradece ao senhor, delegado, por falar aqui com a gente ao vivo no Tribuna Notícias, primeira edição. Bom, aqui no Espírito Santo, 14 pessoas, entre empresários e funcionários aí do ramo, foram presos. Em São Paulo, outras 3 pessoas. Entre os presos, aqui do Espírito Santo, tem um aí que é bastante conhecido já do nosso público, o empresário Adriano Scopel. Ele foi solto na última sexta-feira, apesar de ter sido detido, após pagar uma fiança de quase R$1 milhão. Eu volto com vocês aí no estúdio, Ingrid e George. Fábio, muito obrigado. Bom, o delegado falou aí de perda de dinheiro de imposto, mas também a gente tem o problema do sujeito, do motorista que compra um carro com a maior dificuldade, coloca esse combustível adulterado, até com tinta, e fica com o motor todo ferrado, então perde o carro, perde tudo. Quem vai pagar esse prejuízo? Tem que condenar mesmo essas pessoas que fazem isso, porque já é tanta dificuldade você conseguir um bem e ainda compra uma gasolina cara e ruim. Não dá, né? De gente que não precisava fazer isso. Que ganância, né? A semana começa com ótimas vagas de emprego. São chances para analista de importação, cobrador de ônibus, enfermeiro, gestor de pessoas, professor de história, recepcionista e supervisor de limpeza. Cadastro no site selecta-es.com.br. Uma noite mágica, emocionante. Pelo 3º ano consecutivo, acontece o Concerto do Natal Iluminado, um presente da Rede Tribuna para os capixabas. Às 8 em ponto, a cantata começou. Então, bom Natal, e um ano novo também, e seja feliz quem. Todos reunidos para acompanhar as apresentações do Concerto Natal Iluminado da Rede Tribuna. Músicos renomados compuseram o time de profissionais que se apresentaram no palco do evento. Produzir um evento como esse, essa iniciativa da TV Tribuna, é tão importante porque a gente está formando plateia e é um projeto que não leva só cultura, mas leva educação, leva amor, leva integração entre as pessoas. Ao todo, 150 músicos, fora os solistas, se apresentaram nesse espetáculo. Durante mais de 1h30, o público teve acesso a música de extrema qualidade e de graça. E para que esse momento fosse possível, os músicos se prepararam bastante, com muito ensaio e dedicação. São muitos grupos envolvidos. A gente tem o Coral Jovem da Vale, Coral da Missão Praia da Costa, a Banda Jovem do Estado do Espírito Santo, um grupo de solistas, instrumentistas. Então, juntar todas essas peças forma um grande mosaico, que no final fica bonito. Nas sacadas dos prédios, nas escadas, na cadeira e no banquinho vindo de casa. Para não perder o concerto, muita gente fez de tudo para ficar confortável. Na plateia, olhos vidrados e aplausos a cada apresentação. Maravilhoso, gostando demais, muito bom. É a primeira vez que eu venho, achei lindo, 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 lindo. Enche
né? Todo mundo gosta e tá tudo muito caprichado, tudo muito bonito. Reedifica aqui o centro da cidade, que renova a convivência com as pessoas aqui. Esta é a terceira vez que a Rede Tribuna realiza o evento. Espetáculo maravilhoso, o público presente, aplaudiu, né, agradeceu a esse esforço dos músicos todos, mais de 150 pessoas aí, músicas que tocaram o coração, fizeram as pessoas se emocionarem. E para nós é um privilégio muito grande poder realizar, né, o terceiro ano aqui e desejar a todos, né, um Feliz Natal, um Natal de emoção, um Natal de paz, um Natal de família. O governador Paulo Artung também acompanhou as apresentações. O Natal iluminado do Palácio Anchieta já entrou no calendário do nosso estado. 3 edições e é bacana ver, cada ano a produção se supera. Esse ano, uma superação novamente. Eu aproveito para desejar um bom Natal para todos os capixabas brasileiros, um Natal em família, um Natal que a gente reforce os laços familiares e desejar um bom 2019. Uma noite mágica, emocionante e linda de viver. E nasce outra vez. Muito massa aquelas projeções, né? Muito lindo o concerto. Ano que vem tem mais emoção, pertinho aí do Natal. Pois é, George, por falar em Natal, a gente quer saber como será o seu aí de casa. Mande fotos em família da sua árvore, dos seus enfeites, de como está se preparando para esse momento tão especial. Nos próximos dias 24 e 25, você vai se ver na telinha do TN. O número é o 99792-2530. 99792-2530. Capriche, porque a gente está esperando, viu? Faz produção, hein? Olha, acidente com moto deixa feridos em Vitória. Uma mulher foi atropelada por uma moto na Avenida Getúlio Vargas, que fica no centro da capital. De acordo com a Guarda Municipal, o acidente aconteceu por volta das 8 horas, perto do porto. A vítima foi socorrida em estado grave pelo SAMU para o Hospital São Lucas. Ainda segundo a Guarda, os 2 ocupantes da moto também ficaram feridos. O trânsito ficou congestionado da rodoviária até a altura do Palácio Anchieta. A única basílica do estado virou cenário fotográfico. O Santuário de Santo Antônio é tema de um concurso. O melhor clique será premiado. Além de exaltar as belezas da basílica, fotógrafos vão ajudar a promover o turismo e a religião. Apontou, focou, fotografou. Nos últimos dias, este processo é repetido diversas vezes na imponente Basílica de Santo Antônio em Vitória. É que está rolando por aqui um concurso de fotografia organizado pelo santuário e fotógrafos profissionais ou não estão sempre na Basílica agora. O intuito sim de mostrar a Basílica, a cidade, né? Mostrar mais uma questão turística, tanto religiosa como outros meios de turismo também. O concurso Olhar de Fé está com inscrições abertas até o dia 18 de dezembro. O resultado sai dia 23. O candidato pode se inscrever em 2 categorias. A modalidade júri técnico e júri popular. O júri técnico, profissionais normalmente vão se inscrever, embora possam participar também amadores. E no júri popular, mais amadores, que terão premiação distintas, né? Mas todos os 2 vão ter um drone para o primeiro lugar de premiação. Divulgar as belezas do santuário e promover a religiosidade são alguns dos objetivos que o concurso se propõe a atingir. A primeira preocupação sadia de se fazer esse concurso é exatamente para animar os homens e mulheres da arte para divulgarem a Basílica. Mas em razão disso, também a gente reanima os promotores da arte a também divulgarem em outros lugares, outros setores, não só eclesiais, não só religiosos e lugares sacros, o desenvolvimento também da cultura religiosa como tal. A Casa de Santo Antônio fica no bairro de mesmo nome. Tem arquitetura renascentista e a obra dela foi concluída em 1970. É um dos cartões postais da capital Vitória.
Quem vier até a Basílica de Santo Antônio para fotografar vai ter problema, viu? Mas é um problema bom de resolver. É que aqui a possibilidade de imagem é tão grande, mas tão grande, que as fotos ficam lindas, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da única Basílica do Espírito Santo. Magno também é fotógrafo, já está acostumado a fotografar ambientes religiosos e a fé. Seria ele um concorrente de peso? A Fotosaga para mim hoje é tudo. Então, sempre que eu vou fazer foto nas paróquias, eu penso muito bem antes de fazer as fotos, quais fotos que eu quero, e vou lá e faço. E ainda dá tempo de participar como fotógrafo amador e profissional. Participe! As inscrições podem ser feitas no site basilicadesantoantonio.com.br. Nós voltamos já já com um convite. Vamos deixar o Natal mais feliz? Tem muita gente que espera o seu olhar solidário. A gente já volta, é um instante só, agora 12h33. Antes de encerrar o TN, vamos voltar a falar sobre o Natal. Uma época que nos chama para a reflexão do verdadeiro sentido do amor solidário. A edição de hoje mostrou a família da Daniela. Ela vive com o marido e 7 filhos, numa casa muito simples, quente, onde todos dividem cama e o pouco alimento que chega. Falta tudo, só não falta esperança. Esperança de um olhar generoso para ajudar quem carece de tudo. Na região onde a família vive, em Cariacica, existe um projeto social idealizado por essa mulher, a Dulce. Ela recebe cartinhas de Natal das crianças. Todas pedem material escolar, alimento, presentes simples. E nós te convidamos a conhecer projetos como esse. Existem muitos. E tenha certeza, todos nós podemos fazer alguma coisa. Se não for com doação material, que seja um gesto de acolhida, um abraço, mas quem puder adotar uma cartinha do projeto da Irmã Dulce ou até colaborar de outra forma durante o ano, basta ligar 99643-7360, 99643-7360. O projeto tem 30 anos e mais de 1.100 famílias cadastradas. Fica aí o convite, seja um anjo e a gente tem certeza que você vai ficar muito feliz. A gente fica por aqui, muito obrigada pelo carinho de sempre e audiência, uma ótima tarde para você. Lembrando que todas as reportagens exibidas hoje e o TN na íntegra, você confere no portal de notícias tribunaonline.com.br. E eu te espero logo mais às 7h20 no TN2. Agora tem Débora Moraes e o Ronda Geral.